Está começando o podcast Consumidor Tem Voz. Olá, ouvintes do podcast Consumidor Tem Voz. Eu sou Mariellen Romero e estou com Flávio Gil, advogado especialista em direito civil, para falar sobre passagens aéreas no contexto da pandemia do novo coronavírus. Flávio, tudo bem? Tudo bem, Marielle. Boa tarde. Boa tarde. Flávio, hoje é 18 de agosto de 2020 e, recentemente, nós tivemos no Brasil a Lei 14.034 sancionada. Explica para a gente por que o consumidor que tem passagem aérea marcada para 2020 precisa prestar atenção nesse assunto. Bom, Marielle, a questão aqui agora é porque com essa nova lei, tá? Nós tivemos uma modificação sensível para alguns consumidores. Porque o que acontece? Todo mundo que tem voo marcado entre o dia 19 de março e 31 de dezembro de 2020 pode ter, e teve o voo cancelado, um voo que estava marcado para esse período, o voo foi cancelado seja pelo consumidor, como mais para frente a gente verá as formas, seja pela empresa aérea, a empresa aérea vai ter um prazo para fazer o reembolso para o consumidor, tá? Esse prazo agora vai ser de 12 meses, a empresa aérea pode fazer esse reembolso em até 12 meses, ou, como alternativa, pode-se fazer uma substituição, que seria dar um crédito para o consumidor ou conceder um voo por meio de outras empresas. Isso agora ficou regulado para os consumidores. Tá? Entendi. E antes dessa lei, havia uma medida provisória, né? Uma MP que regulou essas situações durante um tempo. Explica para a gente como é que foi esse processo e o que mudou, assim, em linhas gerais, dessa primeira iniciativa que o governo teve de regular essas situações de passagens aéreas e agora que essa antiga medida provisória virou lei. Bom, exato. Essa medida provisória ela veio bem no início da pandemia do coronavírus e ela era muito curta, muito poucos artigos. E ela, para essa questão de passar, ela tinha outros intuitos, tá? Que ela foi importante para as empresas aéreas, em função da pandemia, mas para o consumidor, nesse aspecto, ela já regulava um prazo de reembolso de 12 meses, já facilitava o fluxo de caixa das empresas para esse prazo de 12 meses. E aí, após discussão no Congresso, que foi na Câmara dos Deputados e no Senado, incluíram mais artigos para detalhar melhor esse procedimento e alguns pontos que ficavam em aberto com a medida provisória. E essa lei, a 14.034 de 2020, ela foi aprovada já e já foi promulgada e virou o texto final já dessa medida provisória convertida em lei. Entendi. Então, quer dizer, o governo federal, né, lá o presidente, né, o governo do Brasil... Fala, desculpa. Não, desculpa, pode falar. Então, quando houve, né, a pandemia e os aeroportos foram fechados, as pessoas tiveram que ficar em casa por conta das recomendações de isolamento social, tudo isso motivou que um monte de passagens aéreas, um monte de viagens fossem canceladas ou adiadas. E para que pudesse atender tanto as empresas quanto as pessoas de forma imediata, foi editada, então, né, foi divulgada, escrita essa medida provisória. Só que, assim Exato. como toda medida provisória, ela teve que passar pela votação, pela aprovação dos deputados federais, dos senadores, até que ela virasse uma lei mais completa e que pudesse dar mais detalhes de como essa relação entre as empresas aéreas e as pessoas que compraram passagem para esse período, como que isso vai funcionar nesse cenário aí, nesse contexto da pandemia. É isso? Entendi certinho? Exato.
Perfeito. E Que esse bom. ponto é muito comum, porque o que acontece? A medida provisória ela vem com um caráter de urgência. Então, normalmente, você não tem aquela discussão. Então, muitas vezes, a medida provisória ela é mais, digamos, mais crua, né? Do que a lei. Que a lei tem uma discussão muito grande no Congresso, tanto na Câmara Tem dos mais Deputados quanto no pessoas Senado, pensando sobre mais aquele pessoas assunto, né? pensando Para sobre aquele pensar assunto. vários aspectos. Então, em tese é comum uma Uhum. lei ser mais detalhada, principalmente agora, né? Inclusive, várias outras medidas provisórias que regulamentam outros assuntos relacionados a questões de consumo foram editadas durante a pandemia do coronavírus. E lá no site mgiladv.com.br tem um texto que explica direitinho como que uma medida provisória se transforma em lei e fala um pouco melhor de algumas dessas medidas provisórias que regulamentaram as relações de consumo nesse período da pandemia. Então, mgiladv.com.br para entender melhor essa questão das medidas provisórias. Mas, Perfeito. Flávio, seguindo aqui no nosso assunto de passagens aéreas e da Lei 14.034, eu queria entender um pouco, essa lei, ela regulamenta as passagens compradas este ano ou os voos que foram marcados para esse ano? Isso foi uma coisa que eu fiquei com dúvida. Então, Mariellen, são os voos marcados para este ano, Uhum, tá? E são os voos marcados do dia 19 de março de 2020 até 31 de dezembro deste ano. Então, você pode ter uhum, comprado o ano passado e o seu voo está nessa janela desse uhum. período que eu acabei de falar e você pode estar sujeito a essa lei. Você comprou este ano e o seu voo está nesta janela, você pode estar sujeito a esta lei. Você comprou este ano, voo para o ano que vem, você não está sujeito a esta lei. Entendi. Então, quer dizer, quem tinha viagem marcada entre o dia 19 de março de 2020 ou ainda tem passagem marcada até o dia 31 de dezembro de 2020, precisa prestar atenção nessa lei, porque se essa passagem, se essa viagem for cancelada ou remarcada, essa lei regulamenta como que isso deve acontecer. Sim, pode regulamentar, que ainda existem Ok. alguns critérios para ocorrer, porque você pode ter remarcação ou cancelamento vindo do consumidor ou vindo da empresa aérea. Se for da empresa aérea, sempre vai estar regulado por essa lei. Se for pelo consumidor, para estar regulado por esta lei, o pedido de cancelamento da viagem tem que vir em até 7 dias antes da data do voo. Tá? Se for com mais de 7 dias, fica sujeito à resolução 400 da ANAC e ao Tá. contrato do consumidor. Aí, se for com mais de 7 dias, aí o consumidor vai ter que avaliar especificamente a situação dele. Tá? Pode ocorrer uma infinidade. Muitas situações que aí não tem como precisar. Tá? Mas Entendi. dentro desta lei, o consumidor se for dentro desta lei, o consumidor vai ter reembolso e a empresa aérea vai poder fazer esse reembolso em até 12 meses da data do cancelamento do voo, tá? Ou a Uhum. empresa aérea ela pode dar um crédito para o consumidor comprar uma outra passagem, tá? Esse crédito nunca pode ser inferior ao valor que o consumidor pagou, ele pode ser maior, mas não pode ser inferior. Tá? E esse crédito, Uhum. a partir do momento em que o consumidor recebe esse crédito, ele tem 18 meses para poder utilizar. E aí uma outra alternativa, se o cancelamento do voo, a empresa aérea também ela pode oferecer um voo por uma outra empresa. Porque vamos supor, você chegou no aeroporto para viajar, a empresa aérea fala que o voo está cancelado. Ela pode fazer essas duas alternativas anteriores, que é o reembolso ou o crédito, ou ela pode virar para o consumidor e falar, amanhã sai um voo meu
vamos supor que é da Gol, né? No mesmo horário, para a mesma localidade. Você quer ir? Ela pode te dar essa alternativa. Ou ela pode te dar uma alternativa de você viajar, de repente, com uma outra empresa. Tá? Ela pode virar a Gol pode virar para o consumidor e falar: tem um voo da Latam que sai daqui a 2 horas. Quer ir nesse voo? Essa é uma alternativa também que a empresa tem. Tá? Entendi. Então, quer dizer, a empresa é obrigada a oferecer algum tipo de recompensa para quem comprou a passagem, né? Marcou a viagem e teve o seu voo cancelado pela empresa por qualquer motivo dentro desse período, ou essa lei regulamenta exclusivamente a questão da força maior por conta da pandemia? Então, isso de certa forma, é uma boa pergunta, mas é uma pergunta que vai, mais para o futuro, vai gerar uma certa polêmica. Porque essa lei, ela realmente regulamenta a questão de força maior durante a pandemia e ela regulamenta o que é caso fortuito ou força maior, tá? Durante a pandemia. E, por exemplo, restrições de pouso ou de decolagem das empresas aéreas são casos de força maior, caso fortuito ou força maior. Então, vamos supor, você chegou no aeroporto e aí tem uma chuva muito grande, de repente dá uma chuva muito grande, não pode, é uma restrição de decolagem, né? Então, isso é caso de fortuito ou força maior, segundo a lei, tá? Entendi. E aí, nesse caso, a empresa é obrigada a oferecer reembolso ou crédito ou opção de você viajar em outro voo, seja o voo dela ou o Sim, voo de alguma outra empresa que ela consiga acomodar você. exato. Só que isso é um ponto importante porque o reembolso, o crédito ou a viagem por meio de uma outra empresa, a empresa o fornecedor do consumidor sempre vai ter que oferecer isso, porque o fornecedor vai estar pagando, tá? E ao mesmo tempo ele tem que receber o serviço, que é o serviço de transporte. Então, se não oferecer o serviço de transporte, ocorre o que a gente chama de enriquecimento sem causa do fornecedor. Então, essas, digamos, indenizações vão ocorrer. O problema da força maior, ela vai, e aí é uma questão muito polêmica da lei, está relacionada com uma possível indenização por dano moral, tá? Que, Entendi. em tese, vai gerar uma discussão e a gente precisaria esperar os tribunais para avaliar. Entendi. Precisa ver como que os tribunais vão julgar essa outra questão que não é o dano material, que aí quando a gente está falando de dano material, a gente está falando aquilo que você comprou e não recebeu, que no caso é a sua viagem. Né? Mas se esse cancelamento, se o não recebimento desse serviço te gerou algum dano moral e se isso vai ser contemplado nessa lei ou não, aí precisa esperar os primeiros julgamentos com base nessa lei para a gente perceber como que os juízes, os tribunais estão entendendo essa questão do dano moral. Exato. Porque é tudo muito novo ainda, né? Entendi. Exato. Agora, Flávio, eu queria voltar num ponto que você falou, que é sobre o voo cancelado pela iniciativa do consumidor, ou seja, a pessoa, tá? A gente entendeu aqui nesse ponto anterior que quando tiver algum motivo de força maior, que pode ser o fechamento dos aeroportos por causa da pandemia, ou até uma chuva muito forte que impediu o avião de decolar, e etc., a empresa é obrigada a oferecer o reembolso ou crédito ou uma outra forma da pessoa voar, né, fazer a sua viagem até aquele destino. Mas se a pessoa, por qualquer motivo, falou, poxa, não vou poder fazer essa viagem que eu tinha me planejado, eu vou precisar cancelar a minha passagem aérea e ela está marcada, essa minha viagem está marcada no período de 19 de março
ou até 31 de dezembro de 2020, né? Está dentro desse período que a lei cobre e a pessoa toma a iniciativa de fazer esse cancelamento por motivos pessoais, enfim, qualquer coisa que a motive a não fazer essa viagem de avião. Você falou que tem uma questão de um prazo que tem que ser uma antecedência superior ou igual a 7 dias da data do voo. Explica melhor para a gente um Não, pouco. na verdade seria inferior. Inferior. O que acontece? Vamos supor, eu vou querer cancelar o meu voo, eu tenho um voo contratado com a Gol, tá? E o voo ocorre daqui a 20 dias, Uhum. tá? E eu hoje quero cancelar o meu voo. Com mais de 7 dias, correto? Uhum. Então, se é com mais de 7 dias da data do voo, eu não estou sujeito a esta lei. Então, eu vou para o caso para a condição que regulava antes esses cancelamentos, que sempre foi a resolução 400 da ANAC. Tá? Uhum. Então, nessas condições, o que eu recomendo para o consumidor? Informe verifique antes de cancelar as condições de cancelamento do seu voo com a empresa aérea, tá? Que aí Isso é super importante. você pode entrar em contato com a empresa aérea e verificar quais são essas condições, e aí você pode comparar. Por quê que é importante você comparar? Porque se eu cancelar com menos de 7 dias menos de 7 dias e em até 24 horas após o recebimento do bilhete, tá? Porque às vezes eles mandam um bilhete de embarque ou comprovação do bilhete eletrônica para o consumidor, né? Por e-mail, por exemplo. Por e-mail, por exemplo. Então, tem que ser dentro de 7 dias e em até 24 horas do recebimento desse bilhete, eu estou dentro da lei. E aí, às vezes, a condição de estar fora da lei pela resolução 400 ou dentro da lei, aí por isso que eu recomendo que o consumidor avalie com a empresa as duas opções. Entendi. Tá? Então, E quer aí, às dizer... vezes, ele pode, hoje, no meu caso, hoje, no dia 20, a empresa vira e me fala: Flávio, você pode remarcar o seu voo. Uhum. Eu te dou um crédito e você pode remarcar o seu voo e você tem, sei lá, 12 meses para poder viajar. Só que aí de repente, eu posso estar pensando: eu não quero remarcar o meu voo, eu quero o meu dinheiro de volta. Se eu estou fora da resolução da lei e eu estou dentro da resolução da ANAC, às vezes eu só tenho a alternativa de remarcar o voo e posso, de repente, pagar uma multa. Então, às vezes, seria melhor esperar ficar dentro dos 7 dias e cancelar, né? Entendi. Muito importante essa dica aqui, pessoal. Anotem aí, ó. Então, se você ainda tem passagem aérea marcada até o final de 2020, até 31 de dezembro de 2020, e já sabe que não vai poder fazer essa viagem, não vai poder voar nesse voo, né? Não vai usar essa passagem aérea. O que é importante você fazer agora, antes de ligar, já tomando a iniciativa de cancelar o seu voo, né? Cancelar a passagem que você comprou, é melhor ligar ou entrar em contato pelos canais de atendimento da empresa aérea na qual você comprou a passagem e avaliar as suas opções. Então, uma opção é você perguntar lá para o atendimento da empresa aérea: olha, a minha viagem está marcada, por exemplo, para 10 de novembro. Se eu cancelar essa passagem hoje, quais são as condições para esse pagamento? O que eu consigo receber em troca? Tem alguma Eu tenho que multa? pagar multa, exato. Exatamente. E aí você entende porque, como ainda está muito distante do dia da sua viagem, do dia marcado para a sua passagem, essa lei que a gente está discutindo aqui hoje, ela não está cobrindo esse cancelamento se ele for uma iniciativa da pessoa que comprou a passagem.
ela só vai cobrir o cancelamento por iniciativa da pessoa que comprou a passagem se a pessoa cancelar a passagem a partir de uma semana antes da data marcada para aquela viagem. Então, se nesse exemplo, né, se a sua viagem está marcada para o dia 10 de novembro, você começa a estar coberto, digamos assim, por essa lei 7 dias antes desse dia 10. Se 7 dias antes do 10 de novembro, que é o nosso exemplo aqui, você cancelar a passagem, aí vale tudo isso que o Flávio está explicando para gente. Antes desse Exato. prazo, é importante você entrar em contato com a empresa aérea para saber quais são as condições certinhas, para depois também não ficar exigindo, né, Flávio, lá na empresa aérea falando, não, eu ouvi Exato. o podcast lá do Consumidor Tem Voz, eu tenho direito a reembolso e tal, e não é exatamente assim. O reembolso ou crédito, ele é obrigatório se a passagem for cancelada pela empresa aérea. Se você quiser cancelar sua passagem, que está ouvindo aqui a gente, quiser cancelar sua passagem, é importante você entrar em contato com a empresa aérea, a empresa onde você comprou a passagem, para saber exatamente quais são as suas condições, se esse cancelamento for feito antes desse prazo de 7 dias de antecedência ao dia da sua viagem. Falei Exato. certinho, Flávio? Falou certo. Ah, Só que um bom. ponto até para complementar. Tá perfeito, Mariellen. Agora, para complementar, o que assim, só para os consumidores entenderem, a lei, ela não tem a melhor redação, tá? Uhum. Ela pecou um pouco para ter a melhor redação. E aí, o que eu entendo, tá? E isso não está escrito na lei, mas para mim, para isso fazer sentido, é que o cancelamento é em até 7 dias antes, porque, como é uma questão de pandemia, às vezes o consumidor só vai saber, vamos supor, eu vou viajar para Roma, e aí Roma começa a aumentar um pouco antes da data do meu voo os casos de coronavírus, então, de repente, eu posso querer cancelar. Uhum. Então, talvez seja para você avaliar mais próximo da data da viagem a possibilidade de viajar ou não e os impactos sanitários que isso podem acarretar, né? Entendi. E aí Eu faz creio que sentido seja por aquela esse interpretação o... da coisa da força maior, né, que a gente estava falando agora há pouco. Exato, exato. Tá certo. Exatamente. Parece que faz sentido realmente. Mas de qualquer forma, a dica é entrar em contato com a empresa aérea se você ainda está com muito tempo de antecedência da sua viagem, da sua passagem aí que você está pensando em cancelar. Certo? Exatamente. Exatamente. Bacana. Agora, Flávio, vamos falar um pouquinho sobre prazos, porque você já explicou que a passagem aérea cancelada pela empresa aérea, a empresa tem o prazo de 12 meses para fazer o reembolso e o consumidor, né, a pessoa que teve a passagem cancelada pela empresa, se a empresa oferecer um crédito, né, ou seja, um valor lá para ela comprar uma outra passagem, esse crédito tem um período de 18 meses para ser usado, certo? Exato. Agora, tem prazo para solicitar esse reembolso? Como é que é isso? Explica, vamos voltar de novo a essa questão dos prazos. E aí, ó, vou sugerir de novo. Pega papel e caneta aí, anota, para não perder nenhum detalhe. O que acontece? Se você está... se a sua situação é regulada por essa lei, ou seja, a empresa aérea cancelou, tá, o voo, ou você fez o cancelamento em até 7 dias antes, você tem o direito de receber você ter o reembolso do voo, tá? Esse Uhum. reembolso do voo, a empresa aérea, ela pode, tá, te reembolsar em até 12 meses, ok? Uhum. E aí é critério da empresa. A empresa aérea pode virar, você vai pedir como é que você deve fazer? Se o cancelamento for pela empresa aérea, eu sugiro que você vá, pegue um comprovante da empresa aérea do cancelamento do voo, de que ela
do motivo do cancelamento do voo, e aí você vai no saque da empresa aérea, manda um e-mail, eu sugiro que mande e-mail, porque aí fica registrado sempre, tá? Porque telefone, às vezes, é difícil registrar, né? E aí você pede o reembolso. A empresa aérea ela pode simplesmente te falar: ok, você tem direito ao reembolso, mas ela tem o prazo de 12 meses contados da data do cancelamento do voo para te reembolsar. Então, você pode ter... Hoje eu recebi... hoje eu tinha um voo marcado e aí hoje mesmo a empresa aérea confirmou que eu tinha o direito a receber o reembolso, né, pelo saque. O reembolso pode ocorrer daqui a 12 meses. Ou seja, a empresa tem um ano para devolver o dinheiro. Ela não é assim, a empresa cancelou, amanhã o dinheiro está na minha conta. A empresa ainda tem um ano para te devolver esse dinheiro. Exato. Isso, em tese, foi ruim para o consumidor, porque antes o reembolso, se tivesse reembolso, teria que ser imediato. Tá? E há uma outra alternativa que se pode ter, além do reembolso, a empresa aérea ela pode te oferecer um voo por outra empresa, tá? Ou por um outro voo dela mesma. E uma terceira alternativa é te oferecer um crédito, né, no mínimo do valor do que você pagou. Pode ser no valor que você pagou ou maior, não pode ser menor. Entendi. E aí esse crédito é tipo um voucher, tipo um valor para você recomprar uma passagem, que pode ser uma passagem para o mesmo lugar daquele que você ia ou não. Você fica com crédito lá para usar naquela companhia aérea. Exato. Ou naquela companhia aérea ou em terceiros, outras empresas. Tá? Não precisa ser naquela. Mas aí isso aí vai ficar meio a critério da empresa aérea, porque ela pode dar para ela ou para terceiros. E aí esse crédito ele pode ser utilizado em até 18 meses pelo consumidor da data do recebimento. Ou seja, eu tinha o voo hoje, aí a empresa aérea me ofereceu o crédito, e aí hoje mesmo eu recebi o crédito, eu tenho 18 meses a contar de hoje para utilizar esse crédito. 1 ano e meio, ou seja, é 1 ano e meio do dia que você recebeu o crédito e não do dia da sua passagem ou qualquer coisa. Exato, O dia é que do dia recebeu do o crédito. recebimento do crédito. Exato. Tá. Uma pergunta importante, Flávio. A empresa aérea cancelou o meu voo. Quem que decide se ela vai me dar o dinheiro de volta ou se ela vai me dar um crédito? Então, isso daí também não está muito claro na lei, mas pelo que se pode ver, a empresa aérea ela pode te oferecer isso, o crédito ou o reembolso. Então, por É como regra se a geral... opção fosse da empresa, então, pelo que você Exato. entendeu da lei. Exato. Entendi. O que também não é bom. O que também não é bom, estou aqui pensando Quer dizer, nisso. não é bom para o consumidor, né? Não é bom para o consumidor, porque se ele tinha aquela viagem marcada para aquele dia, né? E aí a empresa fala: não vai mais ter esse voo, cancelou esse voo. Não vou te dar seu dinheiro de volta, mas você tem aqui um crédito para usar. Você não sabe se a pessoa dali 1 ano e meio vai ter condição de fazer aquela viagem que ela não pôde fazer naquele momento, né? Mas de Exato. qualquer O que forma, você pode falar é que você não te interessa o crédito, porque você não vai mais viajar, e aí tentar verificar isso daí com a empresa aérea. Tentar negociar, né, para você conseguir o reembolso. Exato. E aí, se não conseguir, você... aí, infelizmente, se não conseguir amigavelmente, só restaria a via judicial para isso, né? Entendi. E você, Flávio, assim, eu entendo que essa é uma lei muito nova, né? A própria MP, a medida provisória que motivou essa lei, foi uma medida muito recente, de meses atrás, e a própria lei, ela tem, acho que não tem nenhum mês aí sancionada. Então, a gente ainda... Não tem. eu não Da sei se sanção você do já está... presidente não tem. Desculpa, pode falar.
Da sanção do presidente não tem nem um mês. Não tem nem um mês. Pois é, tudo muito recente. Eu não sei se você já está acompanhando aí nos julgamentos, nos tribunais, algum caso que já esteja sendo julgado à luz dessa lei, ou seja, usando Não, por essa lei essa como lei não. base. Ainda Não, não por temos essa lei não. decisões baseadas nessa lei. Não, a tendência é que decisões baseadas nessa lei comecem a vir a partir do ano que vem. Uhum. Ah, sim, porque o prazo é até 31 de dezembro, né? É. Entendi. Bom, mas de qualquer forma, é importante o consumidor ficar de olho, né? Acompanhar não só as questões relativas a essa lei, e aí vou repetir o número da lei aqui, porque às vezes a pessoa vê isso nos jornais, no noticiário, o número de uma lei e passa batido, nem percebe que aquilo pode impactar na vida dela. Então, é lei número 14.034, tá? Se você vir isso aí, ó, no noticiário e tem passagem aérea marcada até o final desse ano, presta atenção. É importante a pessoa acompanhar, então, não só as notícias sobre essa lei, porque é uma lei muito recente, enfim, e pode ter novidades, mas também, eventualmente, acompanhar casos julgados com base nessa lei. Porque isso, Flávio, me corrija, por favor, se eu estiver falando bobagem, mas o fato de os casos começarem a serem julgados com base nessa lei ajuda com que outras pessoas que precisem tomar medidas judiciais relativas a passagens aéreas canceladas possam saber de que forma os tribunais, os juízes estão julgando e saber ali melhor como que essa lei está sendo interpretada e se o seu caso tem chance de sucesso, de êxito. É isso? Exatamente, exatamente Uhum. isso. Tá certo. Flávio, tem mais duas questões que eu queria abordar com você, porque a gente falou, acho que em relação à lei e a essa compra de quem comprou passagem aérea para o período de 19 de março a 31 de dezembro de 2020, se a pessoa fez a compra direto com a empresa aérea, né? Eu acho que está tudo bem coberto, tudo bem explicado aqui. Eu, pelo menos, entendi tudo. Espero que os nossos ouvintes também tenham as suas dúvidas esclarecidas. Mas dois pontos ficaram ainda em dúvida para mim. Um e naqueles casos em que a gente compra conexões por empresas aéreas diferentes, como é que, principalmente se isso for fora do Brasil, como é que essa lei se aplica nesses casos? Essa é uma excelente pergunta, Mariellen. O que acontece? Vamos supor, eu comprei uma passagem Rio de Janeiro, Madrid, pela Latam e uma conexão pela... Vamos supor que exista uma empresa chamada Aerolíneas de Madrid. E aí eu comprei pela internet mesmo uma conexão, um outro voo interno, Madrid-Barcelona. Tá? Essa compra desse voo que saiu do Rio de Janeiro é uma compra feita sobre a legislação brasileira. Essa compra que eu fiz do voo de Madrid-Barcelona, ela não tem nada a ver com a legislação brasileira. Tá? Então, em tese, se houver um problema no segundo voo, não está relacionado com a Latam, que foi a que eu comprei A aqui não no ser Brasil. que você tenha comprado tudo através da Latam. Às vezes acontece, Exato. né? Você vai fazer uma viagem muito longa, aí você entra lá no site da empresa, que é uma empresa que opera no Brasil. Não vou ficar falando, coitado, o nome da empresa, porque, né, a gente não quer queimar ninguém aqui, mas uma empresa que opera no Brasil. Aí eu falei, legal, vou fazer uma viagem pela Europa. Aí comprei um voo do Brasil para Madrid e nessa mesma compra, né, essa mesma compra que eu fiz com uma empresa que opera no Brasil, eu
comprei, eu vou ter que fazer uma conexão ou um outro voo que é operado por uma parceira dessa empresa, mas uma empresa local. Se eu fiz a compra toda pela empresa que opera pelo Brasil, pela Latam, pela Gol, pela Azul, qualquer empresa que opera no Brasil. Ou até Aham. uma empresa tipo a Alitalia, que às vezes opera aqui no Brasil, sai do Uhum. Brasil e vai para a Europa, né? A American Airlines, que opera no Brasil. A questão é a empresa ter operação no Brasil, né? Entendi. Isso é Isso é importante do importante. consumidor ficar atento, quem comprou passagem para fora do Brasil, né? Então, Exato. ficar de olho Então, aí se as suas conexões, enfim, se as suas compras foram feitas por empresas que operam no Brasil, a sua passagem está regulamentada, coberta por essa lei. exato. Mas se você resolveu, né? Ah, vou viajar pela Europa, e aí comprou uma passagem do Brasil para uma cidade na Europa, e depois aqueles voos menores ali, né, que chamam de voos internos, você comprou direto com empresas de outros países e que não operam no Brasil, aí é outro problema, outra situação. Deixa eu só esclarecer um pouquinho melhor, só para não Uhum. ficar confuso. A questão é, quando eu falei que opera no Brasil, é porque o voo ia sair da empresa, vamos supor, eu comprei da Alitalia, Rio, da Ibéria, Rio, Madrid, Madrid, Barcelona, tá? Uhum. A Ibéria é uma empresa espanhola, tá? Só que ela tem Uhum. escritório aqui no Brasil e o meu voo foi oferecido por ela saindo do Brasil. Agora, vamos supor, eu comprei é, da Latam, tá? Rio, Madrid, e aí depois eu fiz uma compra da Ibéria, Madrid, Barcelona. Esse segundo voo já também não é local, tá? Porque Ah, não tem entendi. relação com o Mesmo Brasil. que a empresa tenha operação no Brasil, o seu voo foi um voo lá na Europa, não tem a ver Exato, com. porque não fazia parte do pacote do voo que saiu do Brasil, Uhum, tá? entendi. Foi uma segunda compra. Exato, é como se eu podia comprar, eu fiz uma compra na internet, eu fiz uma compra na Espanha, entendeu? Uhum, entendi. Então é verificar, né? Se você comprou tudo num pacote só e a empresa que vai te levar daqui do Brasil para outro país, se a sua compra foi toda com ela. E mesmo que as conexões ou outros voos tenham sido comprados nessa empresa, mas que vão acontecer lá dentro da Europa ou dentro dos Estados Unidos, enfim, dentro de outros lugares, outros países, se você comprou tudo num pacote só, foi uma única compra, você fez, tá regulamentada por essa lei, é isso? Exato. Tá, se foi uma segunda, terceira compra e você fez direto num site lá da Espanha ou de outro país, aí é outra coisa, fica valendo a lei lá do país. Exatamente isso. Tá. E por falar em pacote, Flávio, eu vou te fazer uma última pergunta, que é assim: a gente está falando de compras de passagem aérea especificamente. Mas na maior parte dos casos, uma passagem aérea está dentro de se não um pacote, mas um planejamento de viagem, né? Seja viagem de férias ou viagem a negócio, etc. Digamos que eu tenha comprado um pacote de viagem. E nesse pacote de viagem tinha passagem, Uma agência de hospedagem, viagens. traslado e etc. E eu comprei isso com uma operadora de turismo. Como é Tá que bom. faz? Então, olha só. Legal, tem uma resposta que é a resposta legal e tem uma resposta que é a prática, tá? Uhum. Legalmente, Queremos as todo mundo. duas. Exato. Legalmente, todo mundo é responsável perante o consumidor. Então, tanto a Uhum. agência de viagens quanto a empresa aérea são responsáveis perante o consumidor, tá? Uhum. Agora, do ponto de vista prático, é porque antes de processar, eu sugiro que o consumidor tente resolver amigavelmente. Então, Uhum. tentando resolver amigavelmente, é mais fácil para o consumidor, ao invés de conversar, sei lá, com 3, 4 empresas,
é mais fácil conversar com uma. Então, converse com a empresa que você comprou originalmente o pacote ou a passagem. Tá? Uhum. Então, converse, eu sugiro que você mantenha uma empresa como ponto focal para sua negociação. Se não der certo a negociação, aí não tem jeito, aí você vai ter que ir para a via judicial e aí você vai processar tanto a agência de viagens quanto a empresa aérea. Uhum, entendi. E é importante, lembrando da dica que o Flávio já deu aqui, é importante documentar todas essas conversas, né? Ter todos os Porque comprovantes, tudo certinho. exato, porque depois chega lá, vamos supor, você tentou negociar, aí chegou na frente do juiz. Mostra que você tentou negociar, pelo menos. Aí você tentou tudo por telefone, não tem um documento, não tem um registro. Fica difícil, né? Às Entendi. vezes Então, demonstrar. de preferência por e-mail, né, Flávio? Mesmo que a gente fale pelo telefone, depois manda um e-mail para registrar, tudo Exatamente isso. certinho, pede para a empresa responder falando, ok, foi isso mesmo que combinamos. Exatamente isso. Essa é a melhor forma. Tá ótimo. Flávio, muito obrigada. Eu acho que você esclareceu pontos essenciais aqui em relação a essa questão de passagens aéreas canceladas nesse momento da pandemia do novo coronavírus. Acredito que muitas pessoas estejam passando por esse desafio de ter que resolver essa questão de passagens aéreas canceladas ou de tomar a decisão de cancelar ou não cancelar um voo. E eu espero que esse bate-papo aqui tenha ajudado a esclarecer você que está passando aí por esse desafio e que isso ajude você na sua trajetória de resolver essa questão, porque a proposta desse podcast é realmente dar voz aos problemas do consumidor. Flávio, muito obrigada e boa noite, até a próxima. Eu que agradeço, Mariellen. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada a todos que nos ouviram. Fiquem ligados nos próximos episódios do podcast Consumidor Tem Voz.